Olá, graça e paz, meus amados. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Nós já estamos chegando mais uma vez, para ficar com você, para estar com você neste dia, para falarmos um pouco acerca da palavra de Deus e para darmos continuidade a esta campanha que nós estamos aí fielmente 7 quintas-feiras fazendo os 7 mergulhos de Naamã. E hoje nós estamos já no terceiro mergulho. Então, muitas pessoas estão participando conosco, estão acompanhando através das redes sociais. De forma assim, irmãos, tem algumas pessoas que acompanham pelo Facebook, outras pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo podcast. Na Spotify nós temos ali um canal também que está transmitindo. Então, irmãos, no dia de hoje nós estamos aí para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade do nosso Deus. Irmãos, então eu só vou abrir uma página aqui para que eu possa acompanhá-los, acompanhá-los mais de perto. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Você que está entrando, olha, não perca tempo, convide seus amigos, nos ajude a levar esta mensagem, compartilhe. Se você ainda não segue a nossa página, vai lá e comece a seguir a nossa página. Nossa página está crescendo, lentamente, mas está crescendo. Deus tem abençoado, Deus tem trabalhado, Deus tem feito. E eu estou feliz porque Deus tem nos ajudado a levar a palavra dele. Deus tem nos ajudado a levar a mensagem dele, usando todos os meios possíveis, Usando todos os meios que ele colocou para que nós usássemos. A tecnologia, irmãos, às vezes as pessoas dizem assim: mas a internet não é uma coisa boa. Irmãos, a mesma faca que corta o pão pode ser a faca assassina. Então o problema não é a faca, o problema é aquele que está usando. A mesma coisa é a internet, todos os meios. A internet, ela vai ser boa ou vai ser ruim, depende de quem usa. Não é assim? O mesmo acontece com uma televisão. Você tem uma televisão na sua casa, você tem um controle na sua mão. Cabe a você, se vai assistir lá um programa de uma TV Cultura, um programa educativo, um programa capaz de construir. Ou você vai assistir aí as novelas da Platinada, você vai assistir aquelas novelas cheias de influências negativas. Mas o problema então não é a televisão, é o canal que eu estou escolhendo. O problema não é a internet, é o que eu estou fazendo na internet. A mesma internet que algumas pessoas podem estar usando para fazer coisas horríveis, nós vamos usar para levar a palavra de Deus. Irmãos, então sem mais demora, vamos já ler a palavra do Senhor. Nós hoje vamos fazer o terceiro mergulho de Naamã, como o texto nos sugere, porque Deus sabe como fazer, onde fazer e como Ele quer fazer. Então a nós só cabe a obediência, a nós só cabe obedecer. Então, irmãos, nós vamos aproveitar esse momento. Eu quero pedir para você que nos ajude compartilhando, nos ajude marcando os amigos na publicação, para que mais pessoas possam ver esse material, para que mais pessoas possam estar vendo esse vídeo no dia de hoje, tá bom? Então nós vamos, antes de mais nada, fazer uma breve oração para que Deus venha iluminar o nosso coração, para que Deus venha abrir a nossa mente, para que Deus venha nos dar compreensão de tudo aquilo que Ele quer dizer, de tudo aquilo que Ele tem para falar, de tudo aquilo que Ele tem para fazer no dia de hoje. Então vamos pedir ao Senhor que seja um conosco. Ó glorioso Deus, ó eterno e soberano Pai, Deus amado, nós estamos na sua presença nesta noite, Senhor. Deus santo, o Senhor conhece cada filho e cada filha, Pai amado, aonde quer que eles estejam, Senhor. Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada um deles, Pai.
O Senhor conhece a mente de cada um, meu Deus. Pai amado, venha transformar, Senhor, venha quebrantar corações, Senhor, venha tocar na mente de cada um e venha ungir, Senhor, que eles possam ter pensamentos do Senhor, ter olhares do Senhor, ter a audição do Senhor, que eles possam, Pai Santo, estar na sua presença, que eles possam estar fazendo somente aquilo que é do seu agrado, que eles possam, Pai Santo, através desta campanha, buscar mais compreensão da parte de Deus, e eles possam estar então, ó Deus amado, trilhando nos seus caminhos, Senhor, porque eles são santos. Deus amado, abre a nossa mente, nos revela o seu querer, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que assim seja, para a honra, para a glória do seu nome. Amém. Meus irmãos, então agora nós vamos aproveitar, né, meus irmãos, e vamos começar falando um pouco da palavra do Senhor. Como nós já vimos, né, a história de Naamã, que era um varão valoroso, mas porém era leproso. Quero convidar você para que venhamos ler então do verso 9 a seguir, que diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Irmãos, olha, então aqui nós temos hoje um ponto bem interessante para nós analisarmos no que aconteceu com Naamã. Primeiro, nós sabemos que ele era um homem poderoso, porém era leproso. Mas Naamã ouve que aquele homem de Deus poderia curá-lo. Primeiro, vamos entender, o poder não estava com o rei, porque a carta foi para o rei, mas quem o recebeu foi Eliseu. Agora você consegue ver neste texto, meu irmão, a arrogância de Naamã. Você consegue neste texto ver a soberba de Naamã. Nesse texto você consegue ver um homem que ele vai para o encontro de Eliseu. Mas ele vai olhando para ele, vendo que ele é um homem importante, e ele vai certo que ao chegar na casa de Eliseu, ele vai ser recebido. Que ao chegar na casa de Eliseu, ele vai ser recebido com honras, ele vai ser recebido com um diferencial. Por quê? Porque ele não é uma pessoa simples, ele não é um qualquer, ele é o chefe da guarda real do rei da Síria. Ele é um homem reconhecido pelas grandes batalhas que ele ganhou. Ele tem um reconhecimento na sociedade. Ele tem uma história na sociedade. Então ele vai apostando que o fato dele ter esta condição, que ele, ao chegar lá, Eliseu vai correr ao encontro dele. Mas a primeira coisa que nós percebemos aqui num homem de Deus é que um homem de Deus não se curva para poderes terrenos. Um homem de Deus não se curva para fama terrena. O homem de Deus, ele não se dobra por nada dessas coisas que é do mundo, essas coisas que são terrenas. Eliseu ignorou todo o poder que Naamã tinha, Eliseu ignorou toda a fama que Naamã tinha, todo o prestígio que ele tinha. Mas ele foi achando assim: não, eu vou chegar lá, e ao chegar lá, o homem vai descer e vai vir ao meu encontro, vai colocar a mão sobre a minha lepra e a minha lepra vai desaparecer. Ou seja, vai ser do jeito que eu espero, do jeito que eu quero e no tempo que eu quero. Primeiro, ele foi pensando que seria do jeito dele,
que Eliseu ia correr ao encontro dele. Eliseu não veio ao encontro. Ele achou que Eliseu ia descer e colocar a mão sobre a lepra, invocar o nome do Senhor e logo ele seria curado. Já teria a pele restaurada e poderia voltar para casa sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Também isso não aconteceu porque Eliseu nem o recebeu. Ele esperava que Eliseu viesse ao encontro dele. Eliseu não veio, mandou um criado. Isso para ele certamente foi uma ofensa. Ele esperava que Eliseu já ia colocar a mão sobre as feridas e ele já ia ser curado. Também não aconteceu. Pior do que isso ainda, Eliseu agora diz para ele, manda um recado para ele, que ele deve ir até aquele rio e dar 7 mergulhos. Mas aquele rio, irmãos, como conta a história, era um rio sujo. Aquele rio era um rio sujo e porque esse rio, ele achava que não era algo digno mergulhar naquele rio sujo. Então ele vira e diz, espera aí, mas está tudo errado. Eu esperava ser recebido, não fui. Eu esperava que a minha cura fosse acontecer na hora que o homem de Deus ia vir, ia colocar a mão em cima e invocar o nome do Senhor e eu já estaria curado. Minha pele estaria restaurada. Também não foi assim. E ainda manda eu dar 7 mergulhos nesse rio sujo. Por acaso, Abana e Fapar não são rios muito melhores do que todas as águas de Israel? Por que eu não posso mergulhar em Abana? Por que eu não posso mergulhar em Fapar e ter a minha pele restaurada? É quando Deus vem nos dar um recado, meu irmão. É quando Deus vem nos dizer o seguinte: não é aonde nós queremos. Porque ele queria mergulhar em Damasco. Mas não foi em Damasco, foi em Israel. Não foi do jeito que ele queria, porque ele queria ser recebido pelo Eliseu. Também não foi recebido. Ele queria que Eliseu colocasse a mão ali e logo tivesse curado. Também não foi assim, foi com 7 mergulhos. O que esta palavra ela vem nos mostrar? Que Deus age, que Deus faz, quando nós derramamos o nosso coração, quando nós deixamos de lado o nosso orgulho, quando nós deixamos de lado a nossa soberba, porque enquanto nós tivermos soberba, Deus não vai agir, Deus vai fazer tudo ao contrário para quebrar a nossa soberba. Enquanto nós tivermos orgulho, Deus não vai agir. Não, Deus vai quebrar a nossa soberba. Enquanto nós acharmos que nós podemos dominar o tempo, que nós podemos agir no nosso tempo, Deus vem mostrar, irmãos, Deus vem mostrar que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele não precisaria, Deus não precisava dos 7 mergulhos para curar Naamã, mas Naamã precisava dos 7 mergulhos para ser curado. Naamã tinha que estar entrando naquela água, tirando as suas vestes, olhando para aquele povo, todo mundo olhando para ele, vendo que ele não era nada daquilo que aparentava ser, porque agora não existe mais no seu ombro aquelas estrelas, agora ele é apenas um leproso. Aquele homem que antes foi a Israel para fazer uma guerra, fazer escravo, para destruir e trazer pessoas escravizadas de Israel, agora está lá com o chapéu na mão pedindo misericórdia para ser curado. Veja que esse homem esteve em Israel como um grande guerreiro, como um grande comandante de exército, um homem capaz de destruir uma nação, ganhar uma guerra, um homem temido, um homem respeitado. Mas Deus fez ele voltar em Israel. E ele teve que voltar agora humildemente. Ele teve que voltar agora de cabeça baixa. Ele teve que voltar agora, ele chegou na primeira vez como um leão, mas Deus fez ele voltar como um carneirinho. Agora ele pensa que ele chega lá, não, eu vou chegar em Israel, vou ser recebido com honras de Estado. Não, não foi. Foi recebido por um servo. Ele esperava sair de lá curado. Não, ele saiu de lá para uma grande humilhação.
Porque para ele ter que mergulhar nos rios de Israel, que eram rios que ele considerava sujo, que não considerava digno de entrar, tirar as suas vestes, mostrar as suas feridas para todo mundo. Olha como está esse homem agora, a arrogância, a prepotência, tudo foi por terra. E Deus mostrou para ele, diz, olha, não venha com a sua arrogância achando que é no seu tempo, porque é no meu tempo. Talvez, meu irmão, talvez você tenha uma causa e está colocando diante de Deus. Presta atenção nisso. Talvez você tenha uma causa e está colocando diante de Deus e você está colocando data para Deus agir. E todas as vezes que você fala, olha, é nessa semana que Deus vai fazer, Deus olha de lá e fala, ainda não. Por quê? Porque você ainda está achando que você tem poder sobre a vontade de Deus. E você não tem poder sobre a vontade de Deus. Eu não tenho poder sobre a vontade de Deus. Quem somos nós para fazer alguma coisa capaz de nos tornar credor de Deus? Capaz de achar que nós temos direito de cobrar, de exigir algo de Deus? Tudo o que Deus fizer para mim, tudo o que Deus fizer para você, Ele faz por misericórdia. Ele faz porque Ele é bom. Ele faz não é porque nós merecemos, não. Nós não temos mérito algum. Então é preciso entendermos essas coisas. É preciso entender isso para a gente não fazer bobagem, para a gente não fazer besteira, para a gente não ficar achando que nós somos mais do que nós verdadeiramente somos. Você está entendendo? Isso aconteceu com Naamã. Ele achou que pelo prestígio ele ia ser recebido na hora por Eliseu, com honras de estado. Ele não foi recebido, ele foi recebido por um servo. Ele achou que que Eliseu ia colocar a mão sobre a ferida dele e ele estaria curado. Sabe o que aconteceu para ele? Não foi nada disso que ele esperava. Ele ouviu olha, você vai ter que ir lá e mergulhar 7 vezes se você quiser ser curado. E nem desceu para falar com ele, ficando aquela mensagem assim, se você quiser é assim. Se você quiser bem, se você não quiser, nada posso fazer. Se você não quiser, nada vai acontecer. Então Naamã teve que voltar, muito indignado, né? Ele disse, espera aí, mas eu tenho algo melhor do que isso que ele está me propondo. Significa que aquilo que é melhor aos meus olhos não é melhor aos olhos de Deus. Aquilo que eu acho que é muito bom aos olhos de Deus não vale nada. Aquilo que eu acho que é poderoso, aos olhos de Deus não vale nada. Toda honra, toda glória, todo poder é de Deus. Você está entendendo? Então nós precisamos entender essas coisas. Não deixar a soberba, não deixar a arrogância, nada disso vir no nosso coração, nada disso vir fazer em nós pessoas arrogantes, presunçosas. Irmão, eu quero relatar com você aqui um testemunho. Eu ouvi um certo dia um pregador na cidade de Curitiba, num programa de rádio, e olha o que aconteceu. Não vou citar aqui o ministério, não vou citar aqui o local, não vem ao caso, mas olha só. Estava acontecendo aquele ministério tinha 4 igrejas, e eram igrejas grandes. Aquele pregador, ele fez uma campanha no rádio dizendo o seguinte, nesta sexta-feira vai ser uma campanha poderosa, a palavra de Deus diz que aquele que pede recebe, então eu te convido para vir pedir nesta noite, e Deus vai te dar, porque Deus falou que aquele que pede recebe, e ele não pode ir contra a palavra dele. Então, irmão, se Deus falou, assim dizia o pregador, se ele falou, ele vai ter que cumprir. Se ele deu a palavra dele, então ele vai ter que honrar a palavra dele. Então venham para o culto de sexta-feira, nós vamos colocar Deus na parede, porque se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Mas falando não é com esse tom que eu estou te falando, que estou narrando, falando com toda aquela prepotência, mostrando assim como se Deus fosse um subalterno, como se Deus fosse um servo dele, como se Deus fosse alguém que não merecesse nem respeito.
alguém que não precisaria nem ter vontade, porque não é assim. Se eu chegar para o meu filho e obrigar ele a fazer algo que ele não tem vontade, isso é prepotência da minha parte. Se você chegar para o teu filho, se você chegar para o teu funcionário e obrigar ele a fazer algo que não é vontade dele, também é prepotência. Pois bem, o que aconteceu com aquele ministério? 3 meses depois, as 4 congregações fechadas. Isso era no Bairro Novo. Uma delas hoje, a maior delas hoje, que era a sede, hoje é uma casa de ferragens. Sabe por quê? Foi desafiar Deus. Quem sou eu, quem somos nós para dizer assim, vamos colocar Deus na parede? Vamos obrigar ele a honrar o que ele falou, porque se ele falou, ele é obrigado a honrar. Deus é obrigado a quê, meu irmão? Deus é obrigado a quê, minha irmã? Deus não é obrigado a nada. Vamos clamar pela misericórdia de Deus. Olha Naamã com toda a sua arrogância. Naamã, tendo tudo o que ele tinha na Síria, estava leproso. Naamã, tendo todas aquelas vestes cheias de penduricalhos, cheia ali de estrelas, cheio de condecorações, mas para Deus falar com ele, ele teve que tirar a sua capa. Aquela capa que era o poder de Naamã. Naamã era poderoso pela capa que vestia, pelas vestes, pois ele era um general. Você conhece um general pela patente, pelas vestes que ele tem. E Naamã, para Deus falar com ele, ele teve que tirar. E teve que entrar num rio sujo, que ele achava que aquilo não era digno, ele teve que se humilhar. Nós precisamos, irmãos, é nos humilhar na presença de Deus. E dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso do Senhor. Mas, Pai, faça segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Pai, no seu tempo, Pai, do seu jeito, eu aceito, Senhor. Quando nós estivermos desta forma, meu irmão, tudo vai acontecer na nossa vida, porque nós vemos Naamã passou por isso tudo, não foi por acaso. Não foi por acaso, porque Naamã agora olha e ele vê que ele não pode nada. Ele vê que o poder que ele tem na terra não serve para nada. E mais além nós vamos ver que ele vai reconhecer que só em Israel existe Deus. Só o Senhor é Deus. Ele vai reconhecer. E existe pessoas achando ainda, irmãos, às vezes nós achamos que o poder é do pastor fulano de tal, é do apóstolo Beltrano. Não, o apóstolo fulano de tal vai estar na igreja, eu vou lá hoje porque vai haver cura. Como se fosse aquele apóstolo, aquele pastor, aquele missionário, aquele padre, aquele obreiro, aquele servo, aquele cooperador, enfim. Fosse aquela pessoa que está à frente do trabalho que tivesse poder. E Deus está ficando aonde nessa história? Não, lá naquela igreja tem cura e tem libertação. Lá em tal lugar tem cura e tem libertação naquela igreja. Cura e libertação tem em Cristo. Lá tem cura e tem libertação. Você está entendendo? Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e entender que o homem não é nada, e entender que o homem não pode nada. Todo o poder, toda a honra e toda a glória está no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus começa tirando aquilo que nós temos e achamos que é valoroso. Quantas pessoas, meu irmão, quantas pessoas estão nos dias de hoje enfrentando a vida com a cara e a coragem e não estão indo para a presença de Deus? E se você fala assim, Deus pode curar, o camarada diz, mas eu não vou na igreja buscar a cura de Deus porque eu tenho Unimed, eu tenho plano A, plano B. Quantas pessoas, irmãos, acham que não precisa pedir para Deus abrir uma porta porque já tem o suficiente? Já são famosas, já conseguem ganhar muito dinheiro, conseguem ser aplaudidas onde vão, conseguem ser reconhecidas, já se acham extremamente poderosas. Isso acontece não é só lá fora, não. Isso acontece dentro das igrejas.
Isto acontece dentro da igreja. Isto acontece, meu irmão, isso acontece dentro da igreja. Pessoas que acham que são melhor do que os outros no louvor, são melhor do que os outros na pregação, que no culto dele vai mais gente, que no culto dele Deus opera e no culto dos outros Deus não fala. Quantos casos assim a gente está vendo? Olha quantos Naamãs precisam descer. Olha quantos Naamãs precisam mergulhar para que Deus venha falar. Olha aí, quantos terno engomado, quantas gravatas engomadas vão ter que ser tiradas e deixadas no barranco. Porque Deus quer que essas pessoas mostrem a lepra que há em si. Irmãos, eu digo para Deus, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu me considero o menor da face da terra, Senhor. Pai, eu preciso do Senhor. Deus amado, só o Senhor pode fazer. E não adianta eu querer colocar o tempo, porque é no tempo do Senhor. O Senhor sabe qual é o melhor momento. O Senhor sabe qual é a melhor hora. E também não é do meu jeito, porque o meu jeito ele é estranho, Senhor. O meu jeito ele é cheio de soberba. O meu jeito ele é cheio de orgulho. O meu jeito ele é cheio de querer ganhar reconhecimento, querer ser apontado como alguém capaz. Não, Senhor, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Porque eu não posso nada, é o Senhor que pode tudo. É o Senhor quem vai fazer. Então é do seu jeito, Pai. E é na hora que o Senhor quiser fazer. E aonde o Senhor quiser fazer. Porque Deus tem mostrado, irmãos, Deus tem mostrado. Em várias passagens bíblicas, como nós podemos ver lá na casa do oleiro, olha o que o Senhor disse para o profeta: vai à casa do oleiro, que eu quero falar contigo. Mas aonde o profeta estava, ele não podia ouvir? Certamente ele podia, mas Deus tinha um lugar aonde Deus queria falar com ele, não era onde ele estava. Ah, mas aqui eu estou confortável. Ah, mas em Damasco tem os rios de Abana e Fapar, são muito melhor do que todas as águas de Israel. Não importa. Não interessa. Deus não está olhando para aquilo que você acha bom ou você acha ruim. Muito pelo contrário. Deus está querendo quebrar o seu orgulho, quebrar a sua empáfia, seu nariz empinado. Deus está querendo fazer você descer. Porque Deus quer falar com você, quer falar comigo, mas é aonde Ele quer falar. Não é onde nós estamos. Não é do nosso jeito, na nossa hora. Ele quer falar com você aonde Ele quer. Veja que, como diz no livro de Jeremias, ele disse para o profeta: vai à casa do oleiro. Irmãos, eu falei livro de Jeremias, deixa só eu ler esta mensagem, que está também no livro de... Deixa eu só corrigir aqui, não era Jeremias, no livro de Ezequiel 18, que diz assim: e eis que todas as almas são minha, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha alma. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo do juízo e justiça. Todas as almas são minha. Esta foi a palavra do Senhor para o profeta Ezequiel. Ele disse: todas as almas são minha. E se todas as almas são minhas, se todas as almas são de Deus, é Ele que sabe, irmãos, o que Ele quer fazer e como Ele quer fazer. A nós só cabe obedecer. A mim e a você só cabe obedecer. E vamos ser muito felizes se tivermos humildade suficiente para obedecermos ao Senhor. No livro de Jeremias 18, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá
te farei ouvir as minhas palavras. É lá que você vai ouvir as minhas palavras. Da mesma forma, nós vemos quando Deus fala com Abraão: saia do meio do teu povo e da tua parentela, que eu vou te abençoar. Deus sempre dizendo aonde e como ele vai fazer. E assim tantos outros textos nós temos, tantos outros textos nós vemos, irmãos, onde Deus age desta forma. Então eu quero dizer para você, já para encerrar, você que está conosco, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência. Então, para nós encerrarmos, irmãos, eu vou reler esta palavra. Veio, pois, Naamã, verso 9, segundo a Reis 5:9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurarás o leproso. Não são, porventura, Abana e Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então você vê, para a gente encerrar, ele esperava que o profeta chegasse, se colocasse em pé diante dele. Veja que coisa, e olha que coisa interessante nos pequenos detalhes, irmão, nos pequenos detalhes, nos gestos. Às vezes as pessoas fazem as coisas, falam um monte, mas com um gesto demonstra o que ele verdadeiramente pensa. Bom, Naamã era um militar e ele imaginava então que Eliseu ia chegar e ia se colocar em pé diante dele, a mesma posição que sempre as pessoas que serviam a ele faziam. Ele imaginava que ali ele ia ter essa honra, mas a honra não é dele, a honra é de Deus. Por isso Eliseu não foi falar com ele. Então fica aqui o recado. Deus, no dia de hoje, nesse terceiro mergulho, ele vem simplesmente para nos dizer: não é no nosso tempo, não é do nosso jeito e não é onde nós queremos. É aonde Deus quer, do jeito dele e no tempo dele. Se você entendeu isso, amém. Porque todas essas coisas vai acontecer na sua vida, mas primeiro Deus vai quebrar o orgulho, a prepotência. Deus vai quebrar tudo aquilo que está no nosso coração, a nossa arrogância. Quando nos humilharmos na presença do Senhor, Ele vem para fazer. Que Deus abençoe a sua vida, você que está conosco agora através de uma das nossas redes sociais, você que vai assistir na sequência também em um outro momento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Irmãos, nós estamos então hoje no terceiro elo. Na próxima quinta-feira nós estaremos de volta às 21 horas com o quarto elo da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Neste sábado, nesta mesma página, às 19 horas e 30 minutos, nós temos um encontro marcado com a transmissão do culto lá no bairro Tabuleiro, em Praia de Leste, Pontal do Paraná. Nos acompanhe, nos ajude, seja um missionário virtual, seja um membro desse trabalho. Você pode sim fazer parte desse trabalho. Nos ajude. Nós temos alcançado pessoas em diversos lugares do mundo. Nós temos alcançado pessoas em outros países. Nós temos alcançado pessoas em outros estados. Estamos nós aqui nos preparando, irmãos, para pedindo a Deus que Ele venha nos dar condições, porque nós queremos muito logo começar a fazer estas visitas. Nós temos alcançado, olha para você ver, irmão, irmã, você que está conosco, muitos estão aí, não coloca a cidade de onde está, mas nós estamos recebendo feedback de pessoas que estão
em Feira de Santana, na Bahia, Juiz de Fora, Minas Gerais, Itararé, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Osasco, São Paulo, Resende, Rio de Janeiro, certamente no Espírito Santo, assim, em outros lugares nós estamos, está acontecendo algo lindo, algo maravilhoso, irmãos, em Moçambique. Quero na sequência apresentar para vocês um trabalho aqui, um grupo que nós alcançamos em Moçambique, e olha, Deus está trabalhando forte lá, Deus está trabalhando, já tenho um pastor que está lá cuidando do trabalho, pastor que já cuida de um povo lá, mas um povo que está se alimentando com o trabalho que está indo a partir daqui. Então nós precisamos fazer. Me ajude, curta siga as nossas redes sociais. Se você colocar Igreja de Jesus Cristo em Pontal do Paraná, no Telegram, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, em todos você vai nos encontrar. Nos ajude aí, siga as nossas redes sociais e recomende para os seus amigos, porque eu tenho certeza que muitas almas nós vamos alcançar. Nós estamos terminando agora, irmãos, estamos trabalhando ainda em um documentário onde nós vamos colocar no nosso canal todo o material de evangelização, material como explicando a divindade, quem é a divindade, quem é Jesus. Jesus, Deus, ele é único ou ele é uma trindade? Deus, quem é Jesus? Quem é Jesus nesse contexto? A igreja, mostrando sobre a igreja primitiva, mostrando como funcionava a igreja primitiva, combatendo algumas heresias. Irmãos, nós queremos fazer a obra do Senhor. E você pode estar nos ajudando. Edneia Ribas, Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos ficar por aqui então, irmãos. Eu espero vocês no sábado às 19h30 para um culto lindo, um culto maravilhoso ao Senhor ali no bairro Tabuleiro. E na quinta-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus, com o quarto elo da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Então vamos agradecer a Deus por esta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Criador do céu e da terra, todo o poder está em suas mãos, Senhor. Deus amado, todo o poder em suas mãos, então o Senhor pode, meu Pai. Deus amado, alcançar cada um desses filhos, meu Deus, que estiveram conosco nesta noite e aqueles que ainda vão estar, ó Pai. Deus amado, cada um que está com o coração destruído, com o coração dilacerado, aquele que está com as suas chagas abertas, Senhor amado. Deus Santo, estenda suas mãos e toca, ó Pai. Deus amado, dai sabedoria, Senhor, e que eles possam no dia de hoje, ó Pai, a partir, Deus Santo, a partir deste encontro, ó Deus amado, eles possam estar dando esse terceiro mergulho, Senhor, estar se livrando, Pai Santo, de todo orgulho, de toda arrogância, de toda prepotência, estar se humilhando na sua presença, Pai, estar entendendo que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, que não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Sim, Deus amado, que não é na nossa vontade, né, Pai? É na vontade do Senhor e não é aonde nós queremos, Pai, é aonde o Senhor quer fazer. Deus amado, que assim entendendo, ó Pai, nós vamos estar prontos para receber a bênção do Senhor, Pai. Abra os céus, Senhor, e derrama unção, Pai, sobre nossas cabeças, meu Deus. Sim, Deus amado, abra o nosso entendimento para compreender a sua palavra, as suas revelações, compreender os salmos, compreender os profetas, compreender a lei, compreender a graça, tudo o que vem da sua boca, Senhor, tudo o que é palavra de Deus, que nós possamos compreender, Senhor, ter a revelação, Deus amado. Sim, Deus Santo, não perdendo a essência daquilo que o Senhor pensou, daquilo que o Senhor quis dizer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança a casa de cada uma dessas pessoas, Pai, que estão conosco nesta noite, Senhor. Alcança a casa deles, meu Pai. Toca na família, Senhor. Toca na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira. Deus amado, e derrama muita bênção, Senhor. Derrama muita unção, Senhor. Transforma, Senhor. Sim, Deus amado, quebra todas as barreiras, Senhor. Quebra todas as correntes, Pai.
Deus amado, quebra todas as muralhas, põe as algemas por terra agora, Senhor. Que essas pessoas tenham, Deus Santo, os caminhos abertos, os caminhos abençoados, meu Pai. Deus Santo, que essas pessoas possam ser prósperas na sua... Oh, glória! Que Deus abençoe, irmãos, que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente noite, um excelente dia, uma maravilhosa semana na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.